coloquei aí para vocês verem um pouquinho desse esquema, né? Temos aí as linhas, os vetores, né? Horizontais e verticais, que proporcionam o encontro analítico. Vão ser aí tratados, né? Vou tentar tratar um pouco desses conteúdos projetados a partir dessas linhas, desses vetores, né? Então, aí a gente observa a linha A, que representa o analisante, é este ferido externo, coloquei aí a palavra ferido, e do outro lado desse vetor, no horizontal, né, da linha A, temos aí o analista, que vai engendrar este polo do curador externo. São essas polaridades do arquétipo que vão se sobressair na consciência de cada um nesse primeiro momento. O analista se dispõe a acolher, então, essa ferida e à medida que esse arquétipo vai se constelando no plano consciente, a gente vai observar que um padrão arquetípico se constela no inconsciente, que os opostos se ativam. Então, a gente observa, né, que este encontro analítico proporciona uma ativação dos conteúdos inconscientes, onde a gente encontra um complexo curador no analisante. Então, tem o ferido, a parte externa como ferido, mas logo ali embaixo, né, formando outra linha, que eu já vou comentar, temos o complexo curador do analisante. Já no analista, que toma a forma de curador externo, o encontro analítico, ele ativa o seu próprio complexo ferido. Ele ativa as suas feridas, né? Bom, esse complexo curador do analisante, ele vai sendo ativado diante desse curador externo, representado então pela persona do analista. E também esse complexo ferido, como eu estava falando, do analista é ativado, o que favorece o seu acolhimento, compreensão, empatia com a ferida do analisante, movimenta sua própria emoção que luta contra suas próprias feridas internas. E isso se agrega com a experiência profissional, com os conhecimentos específicos, garantindo confiança nesse processo terapêutico. Bom, vamos então à linha B, né? Nós temos aí na linha B, que eu creio que já até comentei um pouco, o analisante na condição de ferido com o seu próprio inconsciente, onde se encontra esse complexo curador, que no primeiro momento está obstruído, inacessível, o que vai favorecer a projeção no analista desse complexo curador, que é a linha C, né? O Jung fala que a transferência é uma projeção natural, espontânea. Ele vai até usar a palavra autônoma, né? Então, essa linha C, ela emerge como uma autorregulação do psiquismo mesmo. A projeção, ela vem aí para lidar com essa restauração do equilíbrio psíquico, que é propriamente a transferência, onde a gente observa não apenas o seu caráter negativo, mas também da transferência proposital, finalista, positivo, né, que tem uma finalidade, um propósito, uma potência, uma positividade. O analisando, neste momento, então, ele se relaciona com a projeção que o analista recolherá. E a postura do analista frente a isso é a de validar e valorizar a sua necessidade de melhora, de restabelecimento da saúde, de cura. E como enxergar, então, essa projeção que o analisante faz no analista de seu curador, né? Ela se mostrará, a Heloísa fala, revestida de associações pessoais relativas a, então, vivências de cura. A possibilidade de explorar e resgatar possibilidades de cura já vividas pelo analisante. E a também resgatar as suas dificuldades correlatas, identificar os mecanismos de defesa
que a personalidade desenvolve nessa tentativa de amenizar ou evitar o sofrimento da ferida. Muitas vezes, esse complexo curador, ele está retido, justamente porque ele perdeu sua conexão com a consciência, devido à desvalorização com que a ferida ela é considerada, né? Visto que muitas vezes o indivíduo ele se culpa por tê-la, julga que seu sofrimento resulta de uma incapacidade ou de uma competência. Estou dando aqui exemplos, né? Mas são muito mais diversos que esses, né? Ele acredita que se fosse mais forte, inteligente, não estaria debilitado. Ele se inferioriza, se envergonha da sua ferida, ele se culpa por ela. Então, o analista ele vai ser um veículo para favorecer essa conexão do curador interno do analisando. Por parte do analista, ele não pode, então, perder esse contato com o seu próprio complexo ferido e se apoiar apenas no plano da persona lá na linha A. Não podemos nos fixar nesses papéis, né? Um dos objetivos da psicoterapia é fazer com que o analisante ele seja autônomo, ele não dependa da figura do analista. Nós buscamos incentivar as potencialidades de cura, né? Caso contrário, o analisante pode ficar dependente do analista, não somente dependente, mas dominado pelo terapeuta, que assume esse papel de curador, que se desliga de seu complexo ferido, cai na ilusão de que não possui suas próprias dificuldades, né? Que é aquele capaz de curar a ferida do outro, né? Um certo charlatanismo também envolvido nisso. E o analisante, ele se assume somente como ferido, que causa uma estagnação do tratamento. Isso também pode ser uma defesa do ego do analista, de manter essa postura somente de curador e não lidar com a sua contratransferência emocional. Isso causa, né, uma certa dependência nesse caso, um abuso de poder, né? Um se sente superior, o outro inferior, e o médico fica somente, né, estou usando aqui a palavra médico, mas é terapeuta, ele fica somente bem quando o analisante fica mal, né? Então, a persona do curador, o analista, ela deve constelar esse curador interno do paciente, não somente isso, mas que o analista ele esteja em contato com as suas próprias feridas. Isso no trabalho de supervisão, de análise pessoal, né? Disso a gente passa também a explorar certos conteúdos que revelam esse contorno do complexo curador inconsciente do analisando, né? Ou melhor, a gente passa a integrar, né? Nesse processo é interessante esclarecer em conjunto ali, num trabalho conjunto, quais são as capacidades criativas que o analisante possui e suas dificuldades que estão nas defesas, né? Então, reconhecer isso, por exemplo. Ao mesmo tempo, é interessante explorar as fantasias do próprio analista a respeito da ferida do analisante, que estão relacionadas ao complexo ferido do analista. Por isso, como eu já disse agora há pouco, é importante manter a supervisão, a análise pessoal, que o inconsciente do analista ele deve ser alvo de constante reflexão para que o terapeuta ele esteja no máximo possível entregue ao tratamento do analisante, com dedicação e disposição, para que seus próprios conteúdos inconscientes não recaiam sobre a sua consciência e que também não seja tão projetado no analisante, né? Em menor escala, eu digo, do que os conteúdos do analisando. Então, nós temos aí esse vetor da contratransferência, que são essas fantasias, pensamentos, sentimentos despertados no analista pela ferida do analisante, que são, de certa maneira, também balizadores essenciais, que vão orientar os aspectos que estão sendo mobilizados inconscientemente. Por isso, análise pessoal e supervisão. Voltando aqui à imagem, né, eu comentei, portanto, ponto A, esse a nível da consciência, analisante ferido, analista curador, a relação de ambos com seu próprio inconsciente, balizando, então, no analista seu complexo ferido, no analisante seu complexo curador, né, o vetor E foi esse que eu comentei agora há pouco,
são os movimentos contratransferenciais, tá? O C é a própria transferência desse curador interno na pessoa do analista. E agora, falando ainda sobre essa linha F, que é entre o inconsciente de ambos, né? É uma linha difícil ali de perceber, onde ela vai aparecer em certos eventos de sincronicidade, em sonhos. Vou falar mais sobre ela em breve, tá? Né, da linha, agora retomando aqui essa linha F, ela, como eu disse, ela é difícil de ser percebida e trabalhada na transferência. Podem se manifestar, como eu já disse, em sonhos, em eventos de sincronicidade. Ela é revestida por forte carga emocional, vivências perturbadoras, onde tem a emergência de conteúdos desconhecidos para ambos,